Isso, quando Natanael chega para Jesus, quando ele é apresentado para Jesus, antes dele abrir a boca, Jesus já sabia quem era ele. E Jesus fala para Natanael: eu te vi lá debaixo daquela figueira, eu te vi no dia da tua angústia, eu vi você no dia mais terrível da sua vida. E Natanael fala: como o Senhor me conhece? Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus conhece cada um de nós aqui. Deus conhece, irmã. Entenda uma coisa: você não está indo embora de Curitiba, você está voltando para a tua terra, porque Deus cumpriu o propósito da tua vida neste lugar. E nós, e Cristo, estamos enviando você como uma flecha para a Venezuela. Aleluia! Você não chegará lá mais como uma professora, você não chegará lá mais na tua profissão, mas você vai incendiar os corações daquele lugar. Glória a Deus. Às vezes a gente não entende, a gente não compreende o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Ontem à noite, na reunião de homens, nós falamos sobre contentamento. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos às vezes contentes com nada. Eu preciso de uma moto melhor. Amém. Não estou falando que é errado você procurar um conforto, procurar um carro melhor, mas muitas vezes nós depositamos as nossas vidas só nisso, irmão. Porque minha casa é pequena, porque isso, porque aquilo, e nós esquecemos de olhar para trás, aonde Cristo nos tirou, da onde Deus nos arrancou, da onde Deus tirou a nós. Porque, irmãos, olhe para mim, ninguém vem a Deus porque está bem. Quem aqui veio para Deus porque estava bem? Eu estou bem, vou para Deus. Ninguém vem a Deus porque está bem. Todo ser humano que vem até Deus vem porque está no fundo do poço. O Evangelho de Cristo Jesus só faz sentido nas nossas vidas ou na vida de pessoas que perderam tudo, já não há mais esperança. E nós caímos no erro de achar que Bolsonaro, que Lula, que poderes políticos vão resolver os nossos problemas. Não vão resolver os nossos problemas. Porque nossa mente é focada naquilo que é passageiro, naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos. Mas o que Deus tem para mim e para você é eterno, irmãos. É por isso que nós estamos todos os domingos aqui, né, pastor? Gastando as nossas vidas. É por isso que nós estamos nas reuniões de homens, já que nas reuniões das mulheres com as mulheres. É por isso que nós estamos aqui insistindo para você estar com a gente, porque nós estamos pregando um reino não físico, um reino que não passa, é um reino eterno. Aleluia. E quando nós temos Cristo em nós, quando nós entendemos da onde Ele nos arrancou, nós não retrocederemos mais. Pode vir a luta, a dificuldade. O apóstolo Paulo fala em Filipenses: eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, porque ele tinha Cristo e para ele Cristo bastava. E aí nós temos que olhar para que Jesus está falando com Natanael e olhar para as nossas vidas. Eu não sei como que você está hoje, irmão. Não sei como você entrou nesse culto. Não sei como está a tua vida. Talvez você está no fundo do poço da depressão, da angústia, da síndrome de pânico, de tudo que o mundo hoje tem empregado para nós. Mas eu tenho uma certeza: Cristo te enxergou lá debaixo da figueira, lá debaixo da tua dor, da tua dificuldade. E quando Cristo enxerga alguém, Ele modifica a tua vida. Aleluia. Não é o seu esposo que vai te salvar, não é as suas coisas, não é o seu dinheiro, não é nada dessa terra que vai trazer o contentamento que você está procurando. É Cristo. Um dia, antes de eu conhecer a Cristo, eu estava andando
mulheres, balada, nada conseguiu me responder. E eu procurei essa resposta em vários lugares. Em vários lugares. Mas um dia eu encontrei o Cristo da Bíblia. Não o Cristo da religião, o Cristo da Bíblia. Porque o Cristo da religião aponta para você e diz que você vai para o inferno se você não fizer o que ele faz. Mas o Cristo da Bíblia é aquele que aponta para você e fala: vem que eu estou de braços abertos para te receber. Aleluia. E eu não olho o teu passado, eu não olho o que você fez, eu deixo ele fazer. Ele fala daqui para frente. E quando Cristo me encontrou, Ele me deu as respostas que eu precisava. Então eu pude entender o porquê eu existo. O porquê eu estava ali. E a partir daquele dia minha vida mudou. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais, irmãos. Tinha uma pastora, a pastora Antonina, a falecida pastora Antonina, a gente até falando no edifique dela. A pastora Antonina, a senhorinha, tinha uma autoridade, mulher de oração. Ela falou uma palavra uma vez para mim que me marcou. Ela falou: sabe, eu nem era pastor naquela época, mas ela já me chamava. Sabe o pastor Eduardo? Nossa, que honra quando ela falava isso para mim, porque não pelo título, mas vindo de uma senhora que ela nunca casou, né, pastor? Quando ela aceitou Jesus, ela falou que casou com Jesus, ela viveu os 40 e poucos anos de vida dela com Cristo, na igreja, servindo a Deus. Eu vi demônios manifestarem em homens gigantes e ir para cima dela, e ela com uma palavra, aquele demônio parar na frente dela e cair de joelho. E a autoridade que Cristo tinha na vida dela. Ela olhou para mim e falou assim: sabe, pastor Eduardo, o dia que eu encontrei Jesus e Jesus me encontrou, eu quebrei a ponte de volta. Ao passo que entre eu voltar e continuar com Cristo existe um abismo. Eu não posso voltar, senão eu caio nesse abismo. E aquilo me marcou, eu guardei isso para mim. E é o que nós temos que sermos: firmes e inabaláveis, não pela nossa força, mas em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que um dia Jesus pregando para os seus discípulos ali, irmãos, me perdoem, tá? Me perdoem, né? Mas aleluia hoje. A palavra de Deus diz que Jesus pregando para os seus discípulos, Jesus deu uma palavra dura para os seus discípulos. Sabe aquela pedrada? E os discípulos que estavam ali, não todos, alguns levantaram e foram embora. Nossa, a palavra é muito pesada, vou embora. E aí Jesus olha para os fiéis, né? Aqueles que iam ficar com ele. Mas bem no fim ficou só 3, né? Ali, junto com Cristo. Jesus olha para ele e fala: vocês não vão me deixar? Vocês não vão me abandonar? Aí Pedrão, né? Levanta e fala: para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero dizer para você que entre o mundo e Cristo não há mais nada. Você só precisa de Jesus Cristo na sua vida. Mais nada. Por mais que as lutas e as dificuldades estão sobre a sua vida, ainda assim Cristo tem que ser o nosso centro. Quem já passou dificuldade aqui sabe que tem algumas dificuldades que líder, pastor, ninguém pode resolver. Que a gente precisa ir para o joelho e falar com Deus. E às vezes a resposta de Deus demora. Demora ou não demora? É dolorosa. A espera é dolorosa. Mas quando Ele responde, Ele vem com um bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas. Ele traz um bálsamo sobre as nossas vidas. Deus trouxe resposta para muitas pessoas hoje nessa noite. Muitas. Muitas respostas. E não é o fim para você, irmão. Deus está dizendo para você. Não é o fim. Não é o fim. É o começo. É só o começo daquilo que Deus vai fazer através da sua vida e pela sua vida. E quando entra o impossível nas nossas vidas, o impossível pertence a Deus. Somente a Ele.
E Natanael se choca, ele olha para Cristo: como que tu me conhece? E veja que Jesus ainda falou alguns gabaritos de Natanael. Um homem íntegro. Imagine Jesus chegar sem você falar nada: eu te vi, Luana, lá no dia da tua angústia, lá debaixo da figueira. Eu te vi, Leandro, lá no dia da tua dor, lá no dia que você se sentiu só. Eu te vi. E você permaneceu íntegro, junto comigo, não me abandonou, mesmo muitas vezes achando que eu tinha que deixar, ou tinha me afastado de você. Eu te vi. Eu te vi, pastor João, lá nos Estados Unidos, chorando muitas vezes, pelos filhos, pelos irmãos. Eu te vi, diz o Senhor. Sabe, irmãos, então a gente tem um Cristo que ele é muito amoroso, mas a religião, ela transformou o Cristo em um monstro. E a gente cai no erro de achar que Deus precisa da nossa adoração. A gente tem um entendimento de que Deus, ele é todo poderoso, mas ele tem uma falha. Essa falha é a necessidade que ele tem da nossa adoração, irmãos. Deus não precisa de nada de nós, de nada. Deus nos cria e ele nos dá o privilégio de adorar ele. Porque até a vontade de adorar vem dele. Olha que doido. Eu te vi, irmão, lá no dia da tua angústia, diz o Senhor. Eu te vi lá. Eu estou te vendo, diz o Senhor. E tem angústias e lutas que parece que vem para nos destruir, vem para nos levar, para nos matar. Mas é aí que o Senhor entra, o impossível de Deus. Olha, se você ler a história desde Abraão e toda a história do povo de Israel, você vai ver que quando Deus está na história, ele não precisa do homem, ele conta com o homem. O pastor Leandro fala muito isso. Deus não precisa de nós, mas ele conta com a gente. Abraão, Deus fala para Abraão o quê? Sai da tua parentela e vai, sai. Falei que você é uma grande mais que as estrelas que estão no céu. Foi isso que Deus falou para ele ou não? Foi ou não foi? Aí Abraão sai, pega a esposa e vai embora. Aí Abraão chega para a esposa dele. Quem era a esposa de Abraão? Fala a Bíblia aí. Edifique, né? Sara. Abraão chega para Sara e fala: olha, Deus falou para mim que nós vamos ser uma grande nação. Sara dá risada. Por quê? Sara olha para ele e fala assim: eu sou estéril. Opa, peraí, como assim? Deus me deu uma palavra, mas a minha mulher não pode ter filhos? E aí toda a história. Quem conhece a história? Ismael, quem conhece? Isaac, filho da promessa. Aí Isaac cresce e casa com quem? Olha, edifique, irmãos. Rebeca. E aí Isaac chega para Rebeca e fala: ó, Deus falou para o meu pai que meu pai contou para mim que nós vamos ser uma grande nação. E aí Rebeca olha e dá risada, fala: como se eu sou estéril? Vocês estão entendendo? Como Deus trabalha? E aí você vem vindo na história. Dentro da história você vê a mão de Deus, o impossível de Deus acontecendo, para que Jesus Cristo viesse, cumprisse o propósito dele, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, tendo uma parte da revelação de Cristo em nós. Imagina, irmãos, se nós já temos essa parte da revelação de Cristo em nós, e nós já somos extasiados por essa revelação, imagine quando ele se revelar a nós na totalidade. Imagine quando o nosso Cristo voltar lá na glória para nos buscar. E agora eu vou linkar com o que eu ia pregar. Como diz o pastor Paulo, foi só uma introdução. Não, estou brincando, irmãos. Nós, quem é salvo? Levanta a mão. Quem tem dúvida da sua salvação, levanta a mão. Mas seja sincero, irmão. Amém. Isso aí, sinceridade.
Isso é uma coisa que pairava na minha mente por muitos anos. Quando eu ouvia sobre salvação mesmo, já batizado e tal. Eu tinha essa dúvida, eu sou salvo, eu sou camarada. E a gente pega a salvação de Cristo, que Cristo nos deu, e a gente tem a tendência de jogar a salvação de Cristo para onde? Lá no futuro. É ou não é? Quando a gente pega a salvação de Cristo e joga lá no futuro, nós então somos um povo que estamos sofrendo e indo em direção a alguém que vai nos salvar. Não é, irmãos? Ele já nos salvou, já faz parte de nós. E quando eu tenho esse entendimento, eu tenho que entender que a salvação não é algo futuro, mas é algo com presente. E quando eu aplico isso na minha vida, as lutas e as dificuldades da minha vida não podem mais me consumir, porque eu ando, vivo, falo, caminho, congregue com os irmãos, trabalho lá no meu trabalho, faço a minha profissão, dirijo o caminhão, corto o cabelo, sendo salvo, estando como salvo, irmãos. Amém. É isso que nós temos que entender quando Cristo fala para Natanael: eu te vi. Cristo está dizendo: eu já te vi, já te enxerguei, já te conquistei, você é meu. Amém. Glória a Deus. Deus fala, Jesus fala: paguei um alto preço, e não tem ninguém que possa tirar você de mim. Então, quando eu entendo que a salvação é o presente, é agora, é o momento que eu estou vivendo, eu paro de andar como uma pessoa simples, uma pessoa comum, que está lutando contra a esquerda, direita, contra Bolsonaro, contra Lula, contra a STF. Eu paro de olhar para essas coisas, porque isso não me leva a lugar nenhum. Eu entendo que a tendência do mundo é piorar, irmãos. A tendência do mundo é piorar. A volta de Cristo não se daria por um grande avivamento, mas por um grande esfriamento, um grande afastamento da palavra de Deus. E aí, quando eu me afasto e não ando como um salvo, eu fico preocupado. Nossa, agora vai vir uma taxação, agora não sei o que, agora não sei o que, agora está tendo guerra, agora sei. Não, irmãos, não, o meu Redentor vive e em breve ele virá. Não que nós temos que ser isentos das coisas do mundo, não é isso. Mas às vezes eu sento em roda de crente, de pastores, de líderes por aí, e eles estão preocupados com essas coisas, irmão. A preocupação nossa como crente salvo é salvar vidas, é levar mais pessoas a Cristo. É que é usar a minha família como exemplo de salvação, é usar o meu trabalho, a minha profissão, aquilo que Deus me colocou para desempenhar como um exemplo de salvação. E quando eu trago a realidade da salvação na minha vida, eu entendo que eu sou um bom pai, um bom esposo, um bom cidadão, um bom trabalhador, não porque o mundo quer, mas porque as pessoas estão me enxergando. Então nós olhamos para a igreja não como um hospital. Esquece isso, igreja não é hospital, igreja é posto de combustível, tipo Ipiranga. Se você tem o entendimento que é salvo, está salvo, pertence a Cristo, você não vem aqui para receber, você vem aqui para doar. E não tem amor maior quando você se doa pelo teu próximo, por pessoas que você nem conhece. Essa é a realidade do Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Quando eu sou salvo, eu tenho a vida como salvo, caminho como salvo, não pensando na salvação no futuro, eu estou andando como salvo hoje. E eu entendo que eu tenho que ser servo dos meus irmãos. Eu tenho que servir, ser servo, porque a Bíblia diz que maior é aquele que serve. Foi falado sobre mesa, né? Na reunião das mulheres. A Kelly comentou comigo. Está aí um tema que eu gosto muito. E ser servo é isso, sou salvo. A mesa de Cristo é a mesa mais democrática do mundo. Quem concorda? Hã? Porque até traidor pode sentar nela. Pode ou não pode? Judas estava ali, tomou ceia, trocou ideia com Jesus. E Jesus fala: alguém vai me trair. Imagina Judas falando assim: mas quem, Senhor, vai te trair? O mais cínico, né?
Imagina Jesus falando assim, poxa vida, se Jesus viu Natanael debaixo da figueira, você acha que Jesus não estava vendo as intenções do coração de Judas? O que ele iria fazer? E Jesus está onde? Numa mesa, servindo a Santa Ceia. Mesa é lugar de igualdade, irmão. Eu estou de pé, vocês estão sentados, nós não estamos de pé de igualdade, então, mano, eu estou olhando vocês assim, estou. Mas se eu sentar, a gente vai ficar por igual. Mesa é isso, reino de Deus é isso. Andar com o salvo é entender isso. Não sou maior e nem melhor que ninguém. Mas o mundo mostra o quê? Que você tem que ser melhor carro, melhor casa, melhor tudo, melhor profissão. Para quê? Para você ostentar, para você mostrar que você é. E uma coisa eu digo para vocês, irmão, Jesus está muito perto de voltar. Se lá atrás, por que os discípulos lá atrás, eles entenderam essa visão de andar como salvo? Sabe por quê? Imagina você caminhar com Jesus, aqui, ver Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus, ver Jesus ressuscitar Lázaro, imagine, ao vivão ali, Lázaro sai para fora, meu Deus, a gente virava umas 10 piroletas ali, misericórdia, ou saía correndo, né? Um zumbi, sei lá. E Lázaro sai depois de 4 dias morto, irmão. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia que Jesus ele reverteu o processo de putrefação dele? O ser humano em 2 dias, irmão, já está só o poragaita, vai morrer. É ou não é? Esfriou e já era. E ele fala para Lázaro sair para fora. É esse Cristo que nós servimos. É esse Cristo que habita em nós. É esse Cristo que quer estar na nossa casa, não só nos cultos, mas na nossa vivência, no nosso dia a dia. E aí eu, como salvo, eu entendo que eu estou na mesa com Cristo. E a mesa é democrática, todo mundo pode se sentar à mesa. Só que Jesus ele vai além disso. Ele levanta na mesa e lava os pés dos seus discípulos. E ele fala, vocês não estão entendendo, mas vai chegar o dia que vocês vão entender. Quando Jesus fala isso, ele está falando o quê? Vai chegar o dia que vocês entenderão. Não era sobre os discípulos, era sobre a igreja de hoje. Hoje nós entendemos o que Jesus quis demonstrar para nós, através das Escrituras. Que eu tenho que lavar os pés, nada mais é que eu tenho que servir você. E vice-versa. Amém? Amém. Nós estamos comigo? Amém. Então, eu fui para Nárnia e voltei. A gente entra no Espírito dele, vai lá para Nárnia e volta. Irmãos, nós temos que viver como salvos, caminhar como salvos. Eu sei que quem está passando luta aí, não levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Todo mundo está passando dificuldades e lutas, irmãos. Mas quando eu entendo que a salvação de Deus, de Cristo Jesus, não é algo futuro, mas é uma realidade presente, essas lutas e dificuldades não podem me definir. As lutas e as dificuldades que eu travo, elas não podem me definir, porque senão elas se tornam o meu Deus. Nós colocamos as dificuldades lá no topo, nós olhamos para ela e começamos a tratar ela como nosso Deus. E se esquecemos do nosso Deus Todo-Poderoso. E se esquecemos que nós temos um Deus que controla tudo. Deus fala para quem já leu Isaías? Pensa no livro top. Deus fala para Isaías, fala, eu sou o que sou. Fala para Moisés também, eu sou o que sou. Mas em Isaías ele fala, eu sou o que sou. Ou seja, ele está dizendo para Isaías assim, ó, ninguém me criou. Ele fala para Isaías, eu estou tentando puxar para o versículo, tá? A gente está com 41 anos, né, professor? Vai chegando aí. Ele fala para Isaías assim, eu criei o tempo fora do tempo, para controlar o tempo. Mas ele diz assim, ó, antes que houvesse dia, é isso o versículo, lembra aí? Eu era. Olha que pedrada. Deus está dizendo assim, ó, antes que houvesse dia, eu era. Todo mundo tem a visão de que eu vim do meu pai veio do pai dele e vice-versa, não é verdade? Então Deus vem de quem? De ninguém. Deus é um ser incriado, ou seja, Deus não existe. Porque tudo que existe foi criado, Deus está fora da existência. Pegou a visão?
criou todas as coisas, então ele teria que estar fora da criação. Ou seja, ninguém criou Deus. Um dia um ateu discutindo comigo e falou: Deus não existe. Eu falei: é verdade, Deus não existe. Ele: como assim? Você pastor falando Deus não existe? Deus não existe. Deus está fora da existência. Porque ele criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Essa mesa existe porque por trás dela tem o quê? Um Criador. Amém? Então eu e você existimos. O que Deus planejou como salvação para nós não competia a nós. Ou seja, nada do que eu faça ou deixe de fazer me garante a salvação. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, quando você não tem a certeza, talvez, da sua salvação, é porque a gente leva a salvação como meritocracia. Só respondendo aos irmãos: meritocracia. Ou seja, se nós olharmos aqui para o âmbito da igreja, ninguém aqui merece ser salvo. Quando eu quebro a meritocracia e entendo que o reino de Deus não é por merecimento, mas é por graça, ou seja, é um dom de graça. Se é um dom de graça, Ele deu para vocês, então vocês são salvos. Essa é a certeza que eu tenho da salvação. Ok? E aí eu ando como salvo, eu vivo como salvo. Eu não deixo os problemas me tomar. Eu entendo que Cristo, Ele me olha. Jesus, pensa, quantos são o quê? 7 bilhões de seres humanos na Terra hoje? Estamos quase batendo 8 bi aí, né? Eu acho que é isso. Pensa que Deus enxerga cada um desses seres humanos individualmente. Pensa que Deus olha para mim numa sala, aqui individual. Ele olha para o pastor Leandro individualmente. Olha que doido. Não é tremendo esse nosso Deus? Então, se Ele olha para nós individualmente, Ele sabe as tuas necessidades, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Assim como Ele fala para Natanael: eu te vi, eu te enxerguei. E ele se assusta. Você não, esse homem me conhece, me chamou até pelo meu nome. Lá no trabalho que eu trabalho de motoca, no motoboy, entrou um motoboy lá, aí ele perguntei o nome dele: meu nome é Natanael. Na hora eu falei: eu te vi, Natanael. Ele levou um susto assim. Rapaz do céu, eu falei: eu te vi no dia da tua angústia, debaixo da figueira. Ele fez assim, meio que se afastou de mim, né? A gente é meio conveniente. Depois ele veio se aproximando, filho de crente, filho de pastor, desviado. E aí ele começou a se abrir. Ele falou: nossa, isso aí que você falou bem de Deus. Eu falei: que mesmo? Então, irmãos, Deus está te enxergando, Deus está te vendo. Deus, Ele não te esqueceu. Deus não te abandonou. Deus não abandona ninguém, irmãos. É o ser humano que abandona Deus. Deus permanece no mesmo lugar desde que o mundo é mundo, desde a criação do mundo, desde a queda de Adão e Eva, desde a queda de Lúcifer, desde tudo que aconteceu na história. Deus permanece no mesmo lugar, de braços abertos para mim e para você. E esse Deus todo-poderoso, terrível, eu costumo dizer que Deus é terrivelmente poderoso. O Deus que aparecia no cume do Monte Sinai, que fumegava, o cume do Monte Sinai chegou a ficar queimado pela presença de Deus. O Deus que olhou para Moisés e disse assim: ó, Moisés olha para Deus e fala: eu quero te ver. Deus fala: nenhum homem me viu, porque um homem quando me vê, ele não fica vivo, ele é fulminado. Mas Moisés fala: mesmo assim eu quero te ver, nem que custe a minha vida, deixa eu te ver, Deus. E Deus olha e fala: ô bicho chato, vou ter que mostrar pelo menos as minhas costas para ele. Fala: tá bom, Moisés, vai ali na fenda daquela rocha, a minha mão vai te cobrir. Quando eu passar, tu me verás, mas tu me verás somente as minhas costas. Eu ficaria feliz se eu visse só o dedão de Deus, eu estava feliz da vida. E aí Deus passa, Moisés vê ele pelas costas. A Bíblia diz que Moisés desce do cume do monte com o rosto brilhando em glória, que as pessoas não conseguem enxergar, que ele tem que tampar o rosto. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Deus sobrenatural, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que cura.
valorizamos e não damos valor. Reclamamos, choramos, choramingamos. Ainda bem que Deus mandou Jesus, né, pastor? Senão ele já teria me fulminado. Porque a gente reclama demais. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém. Coloque em pé. Glórias a ti, Senhor. Vocês entenderam?